Você já ouviu falar do recurso planilha de previsão que a gente tem aqui dentro do Excel? Não? Então fica aqui que no vídeo de hoje eu vou te ensinar. Se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Henrique, eu sou professor de Excel aqui da Ação Treinamentos e na nossa aula de hoje falaremos então sobre um recurso muito importante que a gente tem aqui dentro do Excel, que é a nossa planilha de previsão. É isso mesmo, é a capacidade de você ter um conjunto de dados e prever os próximos meses, anos, que seja a partir desse conjunto de dados. Tá? O Excel tem uma ferramenta nativa para isso, que não vai precisar que você insira nenhuma fórmula e nem pense nenhum cálculo aí complexo, mirabolante para fazer isso, tudo bem? Mas antes de começar, você já sabe, desce aqui embaixo, se inscreve no nosso canal, clica no joinha para o YouTube propagar esse conteúdo para ainda mais pessoas, comenta aqui embaixo se você gostou desse vídeo, se essa dica te ajudou e principalmente deixe a sua sugestão para os próximos vídeos, isso ajuda muito a gente a construir bons conteúdos para você, tudo bem? Bom, então vamos lá, pessoal. Essa planilha aqui, então, já está separadinha aqui para a gente trabalhar com isso. E eu separei um primeiro exercício para a gente fazer aqui, que é o seguinte. Crie uma previsão de vendas para os próximos 6 meses. Apresente através de um gráfico de colunas, tá? Então, olha só que interessante, pessoal. Deixa eu começar abrindo o meu Zoom para facilitar a minha explicação para vocês, a minha didática. Então, olha só que interessante. A gente tem aqui, então, os primeiros 6 meses de faturamento do ano, de janeiro até junho, tá? E aqui a gente quer prever os próximos 6. Poxa, como é que vai ser, né, esses próximos meses aí? Será que é possível? Será que não é? Bom, vamos ver. Eu vou começar então aqui selecionando toda a minha tabelinha, tá? Esse é o caminho, seleciona ali onde estão os seus dados. Vamos lá em cima na nossa guia dados agora, tá? Aqui dentro de dados. Mas para o finalzinho você vai ter uma opção aqui chamada previsão, onde a gente vai ter os testes de hipóteses e a nossa planilha de previsão. Lembrando que os testes de hipóteses, pessoal, a gente vai ter aqui então o gerenciador de cenários, atingir meta, tabela de dados, que a gente já falou aqui no canal, mas se vocês quiserem a gente pode fazer um vídeo específico sobre cada um desses itens para você também, beleza? Bom, vamos trabalhar agora então primeiro com a nossa planilha de previsão. Eu vou simplesmente clicar aqui dentro com a minha tabela selecionada e você vai reparar então que ele traz para a gente aqui um primeiro gráfico de linhas e a gente vai estudar esse gráfico agora, tá? Vamos dar um zoom aqui para a gente ver a parte azul desse gráfico, tá? Toda essa parte azul, pessoal, nada mais é do que os meus dados existentes, aqueles que realmente aconteceram, tudo bem? Aqueles que são reais, aqueles que já foram confirmados e computados que aconteceram. O que eu tenho daqui para frente, esses itens laranjas, então eles são a minha previsão, tá? E repara que ele tem aqui 3 linhas diferentes, vamos estudar essas linhas aí. Se a gente olhar a legenda, a gente consegue ver, então, primeiro nosso azul, que é o faturamento real, já conversamos sobre ele. A gente tem uma linha laranja aqui, que é a mais grossa, que é a previsão do faturamento. Tá? Ou seja, digamos assim, eu gosto de explicar da seguinte forma, que essa aqui seria uma previsão mais realista, digamos assim, tá? De onde o seu faturamento pode estar nos próximos 6 meses, certo? Que na verdade nem estão nos próximos 6 meses. Por quê? A gente ainda tem que calcular o término da previsão. Ele está simplesmente calculando 2 meses para frente, ok? Bom, mas antes disso, eu vou terminar de explicar essas linhas que a gente tem ali dentro, que é o nosso limite de confiança inferior e o limite de confiança superior. Se você já estudou estatística básica mesmo, que a gente estuda lá limites de confiança, né, desvios padrões, etc., que a gente tem na matéria estatística, você vai reparar que esse nível de confiança que a gente está aqui dentro é de 95%. Vou até confirmar para você, clicando aqui em opções. Quando a gente clica em opções, a gente vai ter aqui o nosso intervalo de confiança de 95%. A gente pode aumentar ou diminuir e, consequentemente, o nosso item lá vai aumentar ou diminuir. Então, repara o que vai acontecer agora com essa parte laranja aqui, quando eu diminuir meu intervalo de confiança para 80%, por exemplo. Tá? 80%, coloco aqui, você viu que ele dá uma encurtada naquelas linhas para mim, ele deixa mais próximo. E se eu colocar agora para 99% de índice de confiança, olha só que interessante, ele já dá uma alargada ali. Bom, vamos deixar o padrão, que é 95%, certo? Tá aqui, 95%, ok? E aí, pessoal, repara só, para que servem essas linhas? Eu costumo dizer que é como se fossem ali a nossa previsão pessimista para a parte de baixo e a otimista para a parte de cima. É lógico, vocês têm que sempre levar em consideração que isso é uma previsão, como qualquer outro tipo de previsão que você faça baseado em dados. Tá? A gente usa o que aconteceu no passado para projetar o futuro. Mas é 100% de certeza que exatamente isso vai acontecer?
Não. Existem N variáveis que são macro, né, macro variáveis que estão fora da empresa que podem afetar diretamente os nossos dados, né? Bom, um exemplo clássico que a gente tem disso é que as empresas que fizeram um planejamento de 2020, né, lá em 2019, fizeram um planejamento de faturamento para 2020, com certeza muito difícil, mas a maioria das empresas teve que rever esse plano aí, porque vocês sabem o que aconteceu em 2020, né? Não vou falar aqui para não dar problema, mas nenhuma previsão ela contava que existiria, né, o que aconteceu lá em 2020 e depois ali em alguns anos em seguida, né, infelizmente, certo? Bom, agora que a gente já entendeu, a gente tem aqui então algumas outras informações. Vamos colocar aqui o nosso término da previsão para ser lá no mês 12, né? Vamos colocar aqui no dia 1º de dezembro, ok? Clico aqui. Beleza? E aí ele consegue, então, traçar essa previsão para mim dessa forma. Beleza? Bom, aqui, então, a gente vai ter a opção de sazonalidade, né? Se a gente tem uma empresa ali, por exemplo, Páscoa, para empresas que vendem chocolate, né? Sei lá, uma Cacau Show da vida. É uma empresa extremamente sazonal, vai ter ali na Páscoa, depois talvez no Natal de novo, aumento ali e tal. O que é sazonalidade? Pequenos períodos, né? Movimentos do ano ali, em um determinado período, que tem ali ou uma queda muito grande do faturamento ou uma alta muito grande do faturamento, tá? Que não mantém aquela normalidade. Na nossa empresa aqui não tem muito disso, né? A gente tem ali alguma disparidade sim, mas nada muito concreto, né? Bom, agora, pessoal, aqui na parte de cima a gente consegue trocar o nosso gráfico, tá? Repara que aqui ele tem por padrão o nosso gráfico de linhas. E se eu selecionar aqui o gráfico de colunas, como pede o meu visual, né, como pede o meu exercício, melhor dizendo, ele traça para a gente então esse gráfico de colunas, tá? E aqui tem algumas pequenas diferençazinhas para a gente analisar em comparação ao gráfico de linhas anterior, que é o seguinte. Toda essa parte em azul que está aqui, novamente, é o nosso faturamento que realmente aconteceu. Aquele concreto, real, beleza. Bom, esse laranja que eu tenho aqui ao lado agora seria a nossa previsão. E repara que agora não tem como a gente traçar aquelas linhas de limite inferior e superior que a gente tinha antes. Então o que ele traz para a gente? Ele traz esses intervalos aqui, ó, que a gente pode chamar de barras de erros, tá? Esses intervalinhos aqui, ele vai ter então qual que é o mínimo que essa barra pode chegar e qual que é o máximo que ela pode chegar, tá? Então a gente vai ter aqui, depois a gente pode, na hora que a gente criar a tabela, vai mostrar para a gente esses resultados, você vai poder ver efetivamente. Aqui é só uma pré-visualização, mas é possível que você faça a previsão também através dessas barras de dados, tá? Onde vai ter uma possível menor sazonalidade, né? Uma diferença, ele traz essa barrinha menor, e aonde poderia ter uma maior sazonalidade, ele traz para a gente aí essas barrinhas maiores, tá? Bom, vou clicar agora em criar aqui embaixo, ó, basta que a gente clica aqui, criar, dessa forma. E olha só que interessante, ele vai gerar para a gente não só uma nova planilha, repara que ele traz aqui para a gente, ó, uma nova planilha, assim como ele traz aquele gráfico que a gente entendeu também. Então olha só que interessante, daqui para cá, ó, toda essa primeira parte que eu estou selecionando aqui é a nossa tabela anterior, não muda nada, tá? Depois, dali para frente, ele traz para a gente então a previsão de faturamento, tá? Que ele tem para aquele item específico ali. Então olha só, a gente espera faturar em julho 91.324,02, né? 2 centavos. E depois ele traz aqui os nossos intervalos de confiança aqui desse faturamento, tá? Você pode até ver que ele traz uma função para a gente aqui dentro, como ele é feito o cálculo, e aí a gente consegue enxergar dessas duas formas diferentes nesses cálculos que a gente viu aí atrás. Tudo bem? Bom, essa planilha, pessoal, ela faz parte, ó, você repara que tem outros exercícios aqui também, tá? Essa planilha ela faz parte, então, do nosso combo de 365 exercícios práticos de Excel. Exatamente isso, são 365 exercícios práticos de Excel que você pode ter acesso neste exato momento, tá? Você vai clicar no primeiro link que está aqui na descrição, você vai para a nossa página, lá você vai poder tirar suas dúvidas, ver um pouquinho mais como é que funciona, mas basicamente são 365 exercícios práticos que você vai fazer dentro do Excel e todos eles com correção em vídeo comigo, assim como a gente fez aqui na aula de hoje, além de um canal de dúvidas para você também. E se você comprar comigo hoje, clicando nesse link aqui, vier fazer parte da nossa turma de pessoas que praticam Excel todos os dias do ano, você vai ter acesso a esse combo por apenas R$ 97,00, podendo parcelar em até 12 vezes no cartão. Então fica menos de R$10 por mês, hoje você não compra às vezes nenhuma coxinha aí, e você pode investir no teu futuro com esse valor. Então, clique aqui embaixo, venha fazer parte com a gente, tenho certeza que você vai gostar. E claro, se você não gostar, você tem ali aquela condição especial de 7 dias de garantia, que você pode pedir o seu dinheiro de volta sem nenhuma contestação.
Tudo bem? Então é isso. Eu agradeço imensamente todo mundo que esteve por aqui. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal. Muito obrigado e te vejo na nossa próxima aula.